Olá, eu sou Luan Wozniak, obrigado pela sua companhia. 2023 chega ao fim com inúmeros avanços no universo das micro e pequenas empresas. Um estudo do Sebrae com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontou que 71% das vagas de trabalho criadas neste ano tiveram como origem as micro e pequenas empresas. Foram mais de 1.780.000 vagas. Os números mostram, mais uma vez, a força do pequeno negócio e a importância desse segmento para a nossa economia. O programa Empreenda SC tem a honra de receber nos estúdios da TV Inova o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, para traçar uma retrospectiva do que aconteceu em 2023, das principais ações. Décio, obrigado pela sua presença. Olha, Luan, prazer enorme poder estar aqui com você, sobretudo para dialogar com a grande maioria do povo catarinense, que são aqueles que acordam de manhã e produzem este paradigma para a economia do Brasil e do mundo, originária dos pequenos negócios, dessa força extraordinária que prova a resiliência do povo catarinense. Portanto, estar aqui representando o que eu represento, que é o Sebrae Nacional, que no meu período deixou de ser a 8ª marca para ser a 6ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro, e ser um catarinense é, com certeza, um motivo de muito orgulho poder dialogar com a sua audiência para incentivar ainda mais esse extraordinário coração de força, de garra, que são a expressão da economia catarinense, que são os micro e pequenos empreendedores. E os números desse ano, Luan, são fantásticos. O Brasil vive um momento extraordinário e essa afirmação ela é cartesiana, ela não é apenas uma narrativa, são os números que revelam dos acontecimentos que impulsionam a economia brasileira, cuja base fundamental são dos micros e dos pequenos empreendedores. Para se ter uma ideia, o FMI, no mês de dezembro, tinha uma previsão de crescimento do nosso PIB na ordem de 0,9%. Nós devemos consolidar mais de 3,2% ao ensejar o ano de 2023. Superando em muitas expectativas, né? Triplicando, né? Nós somos o 5º maior PIB do ponto de vista do crescimento do planeta nesta consolidação deste ano. O Brasil alcança a 9ª economia, com o crescimento obtido nesse ano, a 9ª economia do planeta. E somos o 2º país do mundo a receber mais investimentos do ponto de vista do aquecimento econômico do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Além disso, um superávit da balança comercial brasileira, o maior da história, com as nossas exportações. O Brasil vive, nesse momento, uma grande expectativa de criar uma nova ordem econômica, que nós estamos chamando de Sul Global, com a liderança do Mercosul, com a liderança no G20, com a hegemonia que passamos a ter nos BRICS, e, portanto, isso tudo cria uma expectativa, inclusive planetária, de termos, numa economia globalizada, a garantia de uma relação justa, não sermos um país apenas para que venham aqui nos explorar, mas uma economia soberana cuja base são os micros e os pequenos empreendedores. De você que está nos acompanhando aqui neste programa, que é justamente um programa que traz essa garantia de fazer o bom debate com a grande base do povo de Santa Catarina, que, como disse, são aqueles que acordam de manhã e produzem os resultados da empregabilidade, da renda, da cidadania do povo catarinense, Luan.
Décio, quando o senhor assumiu a presidência nacional do SEBRAE, teve até uma expressão que o senhor usou, que eu vou percorrer o Brasil, interagir com os SEBRAEs estaduais e ser parceiro de um governo que entende que esse setor é fundamental para recuperar as bases da nossa economia. Desde então, esse saldo é positivo? Qual o resultado desse trabalho todo, desse anúncio feito lá em abril ainda, quando o senhor assumiu? Olha, Luan, eu vou te responder com uma confissão de verdades. Eu não imaginava, quando cheguei no SEBRAE, quando recebi a incumbência do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, fui acolhido pelo Conselho. Eu até te digo, já disputei muitas eleições, nunca ganhei uma eleição com todos os votos, que foi o resultado da eleição que me trouxe à presidência do SEBRAE. E junto com um outro catarinense, nosso querido Zezo, que é um coração pertencente à grandeza da alma do povo catarinense, nós iniciamos uma tarefa que é justamente trazer para o espaço que pertencemos, na direção nacional do SEBRAE, o conhecimento do que é o SEBRAE, que nós não conhecíamos, e eu te confesso que eu não sabia a dimensão e a grandeza que representa o SEBRAE na vida do povo brasileiro. E eu justamente comecei essa caminhada porque trago comigo também um conceito. A cabeça da gente pensa aonde o pé pisa. Eu tinha que conhecer as realidades dessa construção, de uma entidade que se transformou a sexta marca de maior credibilidade do povo brasileiro. E que era a nona. Era a oitava quando cheguei, mas mesmo assim, com apenas 51 aninhos de idade, o SEBRAE tem. Num país que tem uma história de mais de 500 anos. O SEBRAE, portanto, é uma instituição que não imaginávamos que ela tinha essa dimensão e essa importância na vida do povo brasileiro. Porque ela é uma porta de sonhos, mas as pessoas, quando são abraçadas pelo SEBRAE, o sonho se realiza, que é ele ter o seu negócio, ele ter a segurança do seu negócio, ele ter a gestão, ele ter o ambiente para produzir tudo aquilo que é produto da criatividade dele, que ele aprendeu no seu local, onde mora, no seu bairro, aprendeu com a construção familiar que ele teve, e isso se transformou em realidade. Por isso, nós começamos uma caravana pelo Brasil, chamada SEBRAE pelo Brasil, onde nós vamos trabalhar sinergia com as construções já realizadas, ver as experiências que são fantásticas de acontecimentos modificativos da vida de milhões de brasileiros, de pessoas que viviam no agreste do Nordeste, submetidos à seca, à fome, à exclusão, e que aqueles lugares tiveram um alcance extraordinário com uma criatividade que estava ali já colocada há muitos anos naquele espaço territorial. Ou seja, gerou renda, emprego, qualificou o produto, a cidade cresceu, não tinha mais exclusão e rapidamente o SEBRAE, nesse protagonismo, modifica a vida de milhões de brasileiros em acontecimentos inimagináveis que ele já produziu no alcance curto da sua existência. Então, Luan, o SEBRAE é algo que não tem como não se apaixonar, né? Eu estou lá há apenas 10 meses e te falo aqui com aquela força que aprendi também com o filósofo Spinoza, que tudo na vida é paixão. Então, você está diante de um presidente do SEBRAE apaixonado pela causa que hoje reúne o sentimento da maioria do povo brasileiro, que é ser empreendedor, que mudou. O povo brasileiro não quer mais, culturalmente, ter um emprego formal, ele quer empreender. E o povo brasileiro é um povo também fora da curva do contexto mundial, porque nós somos um povo criativo.
E por isso que o SEBRAE é importante para o nosso povo. Presidente, ao visitar diferentes estados, você encontrou diferentes realidades. De uma forma geral, qual que é o panorama das micro e pequenas empresas do Brasil? E até mais uma pergunta, Santa Catarina se destaca nesse contexto? Santa Catarina é um case de sucesso. Santa Catarina é um estado dos pequenos. Santa Catarina tem uma conformação totalmente diferenciada, inclusive do sul do Brasil. Nós somos um estado que nunca tivemos latifúndio. Nós somos um estado da agricultura familiar, de pequenas propriedades. Nós somos um estado que induziu a economia de forma regional. A minha região que eu pertenço, por exemplo, ela foi palco da indústria têxtil. A região de Criciúma é palco do processo da exploração do carvão no começo, né? Hoje modificou os aspectos econômicos, né? A nossa faixa litorânea é rica em oferecer turismo, serviços de alta qualidade, com potencial enorme. Nós somos um estado que criou um processo cooperativista que hoje nos faz ser o grande produtor mundial de proteínas, que abastecem mercados no mundo inteiro, que é a parte do oeste de Santa Catarina. Nós somos um estado que tem um panorama extraordinário do ponto de vista da indução dos pequenos negócios. Nós somos um paradigma, portanto, de exemplo para esse setor. Somos um estado que agora é considerado o Vale do Silício nos processos de inovação e tecnologia, com base, inclusive, na nossa capital, que é Florianópolis, dos quais realizamos aqui. O SEBRAE realizou, o SEBRAE de Santa Catarina, com sinergia conosco em nível nacional, um maior evento do Brasil, do ponto de vista da inovação, né, que é um processo na economia mundial e na economia brasileira que veio e não tem mais volta, veio para revolucionar tudo que existe na nossa vida e dentro do processo econômico. Luan. Ao fomentar regiões como Florianópolis, como o senhor comentou, o norte do estado muito forte na área de inovação, de empreendedorismo, isso serve até de espelho para outras regiões? Estão de olho aqui em Santa Catarina, Décio? Eu acho que o Brasil ele tem que se autocopiar. O Brasil não precisa copiar nada no mundo, né? Inclusive o SEBRAE, viu? O que eu tenho falado do SEBRAE? O SEBRAE é algo totalmente diferente. Eu já andei por muitos lugares que a vida me deu oportunidade. Já vi monarquia, já vi presidencialismo, poderes legislativos, já vi ditaduras, mas nunca vi em nenhum lugar do mundo uma entidade como o SEBRAE. Só o Brasil tem o SEBRAE. O SEBRAE é uma aglutinação, portanto, Luan, desses valores extraordinários da pulverização econômica do nosso país. Produto da criatividade do nosso povo, da resiliência. Você pegar, por exemplo, um estado como o Maranhão e ver as mulheres empreendedoras, mulheres que sobreviveram depois que ficaram sozinhas com seus filhos e fizeram renda. Você pegar lá no Rio Grande do Norte, você vê o shopping do doce criado por uma mulher com 7, 8 filhas e que criou um docinho que aquilo conseguiu, com a ajuda do SEBRAE, virar um grande shopping atrativo. Você vê na Amazônia a criatividade que nós estamos tendo agora com os processos de economia sustentável, na produção de medicamentos originários da própria selva, na criação de matérias extraordinárias, ricas em diversos aspectos da natureza, tirando elas de forma organizada e dando sobrevivência a milhões de pessoas que moram naquele território sem arrancar uma árvore de forma sustentável. Quer dizer, só o Brasil tem isso, né? Essa riqueza extraordinária e tudo produzida pelos pequenos negócios. Aliás, hoje, quando a gente abre a janela da nossa casa, a gente não vê mais aquela chaminé dos processos industriais, das grandes indústrias. Não são essas mais as geradoras de empregos, porque o próprio sistema capitalista passou por um processo de mudança, né? Nós passamos já pela robotização,
estamos chegando na neoindustrialização, que é a inteligência artificial, né? Há 15 anos atrás, Luan, os maiores ricos lá da revista Forbes eram 380, se não me engano, eram donos de indústrias automobilísticas, da aviação, etc., da matriz energética, do petróleo. Hoje não tem mais nenhum daqueles 380. Era o sistema financeiro, os banqueiros. Hoje são os donos da inteligência artificial, que são os processos de inovação. Que nós, os pequenos, temos que cuidar para que eles sejam os empreendedores do presente para o futuro. E, aliás, a respeito da neoindustrialização, muito se fala do impacto, né, até da economia circular, dessa nova maneira de pensar em produzir de uma maneira diferente, o impacto que isso vai ter nos pequenos negócios, né, Décio? Com certeza. A inovação, Luan, ela é um processo que não tem mais volta, né? Ela vai criar e já está criando um novo ser humano e uma nova ordem econômica mundial. E ela também veio e ela não chegou e parou. Ela é um acontecimento permanente e revolucionário na vida e na economia. Ou seja, o que nós usamos hoje de manhã já ficou obsoleto à tarde. Então, viver hoje está incluso nesse novo mundo da inteligência artificial. E a economia não é diferente, né? Os pequenos negócios têm, essa é a grande tarefa, inclusive de nós, do SEBRAE, incluir este processo, porque a criatividade é humana, não é uma criatividade em cadeia. É uma criatividade que é de um jovem de periferia que está criando ali uma startup. Então, nós temos que dar para esse pequeno jovem a possibilidade de ele ter o seu próprio negócio, a sua gestão e ele empreender. Ele criou a inteligência, mas ele não sabe de gestão, ele não sabe empreender e não entende de mercado. Para proteger ele, para que ele não seja apenas uma pecinha na agulha da acumulação da riqueza, mas que ele pulverize a economia. Essa é a grande tarefa que, inclusive, nós temos do ponto de vista da proteção do micro e do pequeno empreendedor no campo da inteligência artificial e da inovação. Décio, a informalidade ela sempre representou um enorme desafio para a economia brasileira, com trabalhadores e empreendedores colocados à margem do sistema. E a gente vê hoje a lei do MEI completando 15 anos. A lei do MEI é uma conquista extraordinária do povo brasileiro, né? Eu acredito que o MEI ele quebrou uma regra do processo econômico na velha relação de trabalho assalariado e capital. O MEI deu liberdade para eles empreender aquilo que é da sua natureza e da sua criatividade, do ponto de vista da sua vida. Essa comemoração do MEI, ela é importante porque é uma conquista no arcabouço jurídico brasileiro fundamental para que o Brasil pudesse também inovar essa relação numa sociedade e num sistema como o nosso. Interromper algo que ficou velho, que ficou antigo. O MEI, portanto, hoje reúne em torno de 12 milhões de brasileiros. Nós temos uma tarefa hercúlea, porque além dos 12 milhões que estão formalizados, nós temos outros 19 milhões de brasileiros que produzem um ativismo econômico e não estão formalizados. Ainda e sabe qual é a diferença informalidade disso, Luan? As pesquisas nossas do SEBRAE mostram isso. A diferença é que quem está formalizado tem uma renda superior, no mínimo, isso é pesquisa, de 25% com relação àquele que está na informalidade. Aquele que está formalizado como MEI tem segurança na previdência, nos aspectos da proteção que ele precisa ter enquanto protagonista da vida econômica. Então, nós temos uma tarefa hercúlea, trazer 19 milhões que hoje produzem a economia, são importantes, mas não estão formalizados dentro da política do MEI. O outro aspecto que nós precisamos trazer, é uma luta que vamos começar agora em janeiro,
é o teto do MEI. Nós precisamos ampliar o teto do MEI, que é um debate que já está lá no Congresso Nacional, que nós estamos acompanhando. Passar de 81 para 144. 144,900, se eu não me engano. Né? Essa é um fator importante para o MEI. Por quê? Porque todo mundo que está na sociedade precisa ter escala. Né? Quem está na economia quer ter escala. Né? O MEI também quer crescer. O MEI também tem a possibilidade, inclusive, de fazer contratos formais com essa nova regra, que hoje ele não tem. Então, nós estamos trabalhando para aprimorar a lei que foi criada há 15 anos atrás. Décio, um outro tema que foi destaque nesse ano foi a medida provisória que oficializou o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Essa, inclusive, não foi a primeira vez, né? No governo Dilma Rousseff também teve uma secretaria. Na sua avaliação, qual que é a importância disso para o pequeno negócio? Bom, primeiro é importante dizer que o SEBRAE está em sinergia com essa construção. Né? O próprio presidente da República consultou várias vezes, né, para ver da importância, e eu, já desde o primeiro momento, eu fiquei um entusiasta da criação desse ministério. Por quê, Luan? Porque a política que nós pertencemos são dos pequenos. Embora somos 55% dos empregos formais, que são egressos de quem está no Simples e de quem está no MEI, nós somos apenas 30% do PIB. Ou seja, somos os pequenos, num mercado que ele foi construído pelo sistema feito para a acumulação da riqueza, para os grandes, para os poderosos. Então, você imagina, você tem em torno de 6% das empresas brasileiras acumulam 70% do PIB e 95% acumulam apenas 30% do PIB, geram 30% do PIB, mas são a base dessa pirâmide. Ou seja, criar o Ministério da Micro e da Pequena Empresa é dar uma proteção do Estado para esse setor, que se vulnerabiliza nessa luta diária de um mercado feito de acordo com um sistema que fica submetido, inclusive, a eles terem vida curta. Né? Ou seja, começa um processo econômico sem a garantia, né, de terem continuidade. Estão ali desafiando o tempo todo. Então, é uma economia que precisa estar dentro de uma política de Estado. O Estado precisa entender que essa economia ela é importante, ela não compete com os grandes, ela é a base para que os grandes também cresçam, mas ela tem que ter um olhar de Estado social. Né? Nós sabemos que o sistema que está aí é o sistema que nós vamos viver, mas nós podemos melhorar o sistema. O que significa melhorar o sistema? Agenda da dignidade para as pessoas, não deixar que ninguém morra de fome, não deixar que ninguém deixe de ter saúde e não deixar que os micros e pequenos empreendedores que lutam o tempo todo, que garantem essa solidez econômica do nosso país, eles também não venham a desistir desse ativismo tão importante, que criam seus filhos, que dão renda e que fazem uma representação gigante de ofertarem para o povo brasileiro 55% dos empregos formais. Então, o Ministério tem essa importância, botar na mesa das decisões do país esta causa, que é a causa protetiva do micro e do pequeno empreendedor. E imagino que o SEBRAE vai levar muitas das demandas para esse ministério para trabalhar de forma em conjunto. Luan, estamos de mãos dadas o tempo todo, não só isso, o SEBRAE está estruturando, ajudando a estruturar o Ministério. Eu, antes de estar aqui com vocês, assinei um acordo já, onde nós vamos potencializar com a nossa experiência, com o nosso corpo técnico, com eventuais recursos, se precisar, todo o protagonismo do Ministério da Micro e Pequena Empresa, que passou a ser dirigido pelo ex-governador de São Paulo, Márcio França. Bem, alguns analistas apontam que existe no Brasil uma demanda muito grande por crédito. Maior eficiência, menos burocracia na condução dos pequenos, médios negócios. O grande problema
do Brasil hoje é o acesso ao crédito. Nós temos, em razão disso, duas dificuldades. As taxas de juros, que são inexplicáveis e mantidas pelo Banco Central, como vocês têm acompanhado, sem que a gente pudesse entender, porque não há nem a razão afirmada com relação ao equilíbrio e ao enfrentamento de eventuais sazonalidades de processos inflacionários, né? E o outro aspecto é o aspecto de que, quando um grande vai pegar um crédito no sistema financeiro, ele tem caução, ele tem patrimônio, o pequeno não tem. Então, são dois aspectos, os juros e o outro é dar as garantias para pegar o crédito. E para quem está começando? Não tem, né? Não tem como o banco, dentro dessas regras que estão colocadas, desse conceito que eu não concordo do sistema financeiro brasileiro, ele fechar as portas justamente para aqueles que precisam do crédito. E tem outro aspecto, Luan. Se você parar o mundo hoje para fazer um fechamento, aquilo que a gente chama de liquidez, o mundo fica provavelmente 1/3 no tamanho que ele é. 2/3 são créditos. Porque todo mundo no mundo compra as coisas de forma financiada, né? É o carrinho, é a geladeira, né? É tudo isso. Então, o crédito é algo que nós não podemos obstruir na vida das pessoas e numa sociedade que quer crescer. Por isso, nós, no SEBRAE, estamos prontos já com um fundo garantidor. Tinha um banco de crédito lá, nós tratamos de fechar esse banco de crédito que tinha no SEBRAE, pegamos esses recursos, vamos pegar parte das nossas reservas e fazer um fundo garantidor. O que é o fundo garantidor? É entregar para o sistema financeiro um fundo garantidor que ele vai poder atender uma quantia de crédito sem risco. Bom, se o SEBRAE está dando garantia para ti, para tu ir lá pegar o crédito, o banco vai dar o crédito porque tu vai levar o fundo garantidor. Então, o banco não vai ter risco contigo, porque eu estou dando garantia, estou sendo teu avalista. O outro aspecto é que, nessa questão do fundo garantidor, cai o risco. Quando cai o risco, cai os juros, porque na conta dos banqueiros, os juros é em decorrência também de riscos. Então, cai os juros. Então, nós vamos apresentar agora, no mês de janeiro, 30 bilhões de crédito, com fundo garantidor para produzir o fomento das micro e pequenas empresas. Para você ter uma ideia, esses 30 bilhões representam nada mais, nada menos do que o alcance de 28 anos de ativismo na área de crédito do SEBRAE. Vai ser impactante para que nós possamos impulsionar a economia do micro e do pequeno empreendedor. O nome desse programa... Nunca antes empregado, 30 bilhões em 28 anos, esse valor nunca chegou a esse montante, Décio? Ele chegou a esse montante e levou 28 anos, nós vamos lançar ele em janeiro. 30 bilhões disponibilizados de crédito para o micro e pequeno empreendedor, né? E o nome desse programa é Decola, para que eles possam decolar. E, junto com isso, estou trabalhando também com o ministro Fernando Haddad, um desenrola para o setor da micro e pequena empresa. Hoje nós temos 6,5 milhões de micro e pequenos empreendedores que não conseguiram resolver os seus problemas decorrentes de crédito e que estão sem possibilidade de terem crédito no mercado. Então, nós vamos também produzir, espero que o ministro, né, me escute, para que rapidamente, né, a gente possa apresentar um decola e um desenrola para poder atender esse setor, que eu não tenho a menor dúvida, com esses dois aspectos, ele vai ter um alcance como nunca na história econômica do nosso país.
O senhor comentou muito sobre a expectativa de diminuição da taxa de juros, que é altíssima no Brasil. A Febraban até se manifestou com uma certa preocupação a respeito desse tema, que ao diminuir a taxa de juros pode aumentar o risco de inadimplência. Qual avaliação o senhor faz a respeito disso? Eu não concordo. Se você olhar, inclusive, os números agora finais do Brasil, né, até a Ibovespa chegou ao patamar de 133, nunca tido na sua história. Né? Se nós imaginarmos os acontecimentos que o Brasil está tendo nesse momento, né, esse conceito ele não tem possibilidade de ter uma razoabilidade na academia, do ponto de vista de uma intelectualidade mediana. Né? Isso é uma matéria interna corporis deles. Eles estão se autodefendendo, que é legítimo, dentro da institucionalidade financeira deles. Mas isso, dentro de uma visão econômica do Brasil e do mundo, isso não tem consistência nenhuma, esse tipo de afirmação. Muito pelo contrário, se eu fosse da Febraban, se eu fosse banqueiro, eu ia reduzir juros. Porque para estimular a economia. Quanto mais abelha, mais mel. Essa que é a grande verdade. Né? Então, eles ficam presos ali com um conceito de ter um abelheirozinho pequenininho, né? Se juntam tudo ali num sistema corporativista e não pensam na grandeza do nosso país. O nosso país é algo extraordinário. Nosso país não tem como nada de pauta negativa vencer a capacidade que nós temos. Inclusive, Luan, quero te dizer, num momento histórico que nós estamos vivendo. Por quê? Porque hoje no mundo não se fala mais em economia se não se falar em sustentabilidade. Só quem tem a Amazônia é o Brasil, que é um patrimônio fundamental e estratégico para a sustentabilidade. Não se fala mais em economia se nós não falarmos em inovação. Não tem mais volta. Só o povo brasileiro tem a criatividade que nós temos. Então, eu acredito que aqueles que aqui estamos temos que começar definitivamente, é a hora histórica de nós acreditarmos no país e nos abraçarmos na certeza de que quanto mais abelha, mais mel. Quanto mais gente gerando renda, mais os bancos ganham, mais os grandes ganham, mais a economia cresce. E, com isso, nós resolvemos o grave problema que nós não podemos mais continuar banalizando, que é ver milhões de brasileiros ainda na exclusão. Para tirar 30 milhões de brasileiros da exclusão, você tem que dar renda. Hoje não é mais arrumar uma fábrica, arrumar um grande negócio. Hoje é incentivar a sua própria criatividade, que ele está na periferia criando. Né? Por isso que eu estou encantado com o Sebrae, de eu chegar numa favela da Rocinha, ver aquilo é um formigueiro de pessoas criando e produzindo negócio, e nós estando ali qualificando eles, preparando eles, de nós chegar no Nordeste e fazer isso, de nós chegar em São Paulo, olhar os lugares da periferia, de chegar numa Restinga, que é considerada o maior bairro. Eu fui falar em bairro da Restinga, que é em Porto Alegre, né, falar da Restinga, onde mora 100 mil pessoas, e lá encontrar, por exemplo, um ativismo do Sebrae de diaristas. Sabe quantas diaristas nós temos no Brasil? 1 milhão. E o Sebrae está ali preparando elas, ensinando como é que limpa uma janela, como é que faz uma limpeza, como é que ela tem que entrar dentro do ambiente familiar, com uniformezinho, etc. E ver os depoimentos encantadores daquelas diaristas, de filhas delas que chegaram: olha, presidente, eu estou estudando História e depois quero fazer a faculdade de Direito. Mas o que tu quer ser na vida? Quer ser professora de História, advogada? Não, quero ser diarista, igual a minha mãe. Minha mãe está com uma renda de 7, 8 mil reais por mês. Eu não quero ser empregada doméstica como fazendo a diferença em casa. Qualificando. Quer dizer, você precisa dar oportunidade, né? Então, eu acredito que o Brasil tem tudo para dar esse salto de qualidade, né? Portanto,
E nós não podemos mais fechar os olhos, né, de milhões de pessoas que querem produzir renda, querem ter alguma coisa na vida. Eu acho que nós já mostramos isso no Brasil, que é possível, né, e tem lugares no mundo, né, tem sociedades no mundo que, mesmo no sistema de acumulação de riqueza, você não tem ninguém com falta de saúde, com falta de renda. Todos têm renda. E a saída para gerar renda chama-se micro e pequeno empreendedor. Décio, para a gente encaminhar nossa conversa para o final, esse ano, duas grandes iniciativas na área da comunicação vieram para auxiliar os empreendedores, especialmente aqui em Santa Catarina. O Sebrae Desafia, um reality show, especialmente para os empreendedores. E esse espaço que a gente fala neste momento, o estúdio da TV Inova, vários programas para tratar de diferentes assuntos. Qual que é a importância, ao seu ver, desses projetos para levar informação qualificada para o empreendedor catarinense? A importância é fundamental, porque nós temos uma tarefa que é estratégica nisso tudo, são a possibilidade de nós alcançarmos a população. O Empreenda Santa Catarina, o trabalho que a TV Record está dando, essa oportunidade de espaço para debater um tema tão pertinente aos interesses difusos do nosso povo catarinense, é algo estratégico, Luan. A sua presença aqui, o Sebrae estadual estando aqui, o Sebrae nacional, é digamos, algo que faz uma grande diferença, porque nós temos que tocar as pessoas para poder trazê-las no seu espírito empreendedor, lhe dar força, mostrar caminhos. E onde é que nós podemos fazer isso? Através dos meios de comunicação, né? Quando você faz um espetáculo extraordinário como esse do reality, né, eu acho que é algo fundamental para a gente chamar a atenção de que é possível todo mundo ter a sua renda, ter o seu empreendimento, né? E para mostrar também nós do Sebrae que estamos ali para qualificá-lo, né? Estamos ali para abraçá-lo, né? Estamos ali. Como é que nós vamos divulgar o crédito? Como é que nós vamos explicar o crédito que nós vamos começar a oferecer agora? Né? Quer dizer, são vocês aqui que vão fazer essa grande diferença para o povo de Santa Catarina. Quero levar essa ideia, inclusive, para outros estados, né? Porque Santa Catarina tem muita coisa linda, bela, que nós precisamos tocar outras regiões do nosso país, dos quais essa tarefa é muito minha. E já que o senhor deu o gancho, já há um desenho de como vai ser a distribuição, o funcionamento desses 30 bilhões a partir de janeiro de 2024? Olha, Luan, eu sou daqueles que não trabalho com poder vertical. Tudo nós vamos construir na horizontalidade, no debate, com o Conselho. O nosso presidente, o Zezo, está acompanhando todos os acontecimentos. Os nossos conselheiros são extremamente responsáveis lá no Sebrae Nacional, que são representativos de entidades que são fundamentais para a economia brasileira, a CNI, a CNC, são os órgãos, a CNA, que o Zezo, nosso presidente do Conselho, também é pertencente, os órgãos do governo de fomento, o BNDES senta no Conselho, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o novo Ministério senta. Nós vamos fazer todo esse debate de forma horizontalizada para apresentar ao povo brasileiro agora no mês de janeiro. Para a gente encerrar, presidente, qual mensagem ou conselho que você gostaria de transmitir aos empreendedores brasileiros e também catarinenses, né, que estão começando, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que já estão formalizados aí, conquistando a sua renda e também gerando empregos? Olha, primeiro que tudo na vida é decorrência do otimismo que move a gente. O pequeno empreendedor, ele tem que ter sempre na visão dele que ele não pode olhar o tamanho do muro que ele tem que ultrapassar. Ele tem que acreditar na sua criatividade e no seu negócio. Ele tem que, depois disso, se qualificar. Para se qualificar, tem o Sebrae, para ensinar para ele a gestão de negócio, o ambiente de trabalho, como pegar um crédito que não inviabilize o seu negócio num futuro próximo, que ele possa
dar saltos de tamanho dentro do processo do mercado, que ele comece com o MEI, mas ele possa ir para o simples, do simples ele criar escala para ser uma grande produção. Então, eu acredito que tudo depende desse otimismo, né? Então, você que é pequeno, não perca o otimismo daquilo que você começou a produzir. E a segunda coisa que eu sempre digo é a paixão, né? Como já disse aqui no começo, aprendi com o filósofo Spinoza, tudo na vida é paixão. Então, que se apaixone por aquilo que você faz, que todo o restante do contexto serão consequências extraordinariamente positivas. É isso que eu queria pedir para o povo de Santa Catarina. E também desejar a todos vocês muito amor, muita paz, solidariedade, né? É momento de nós nos abraçarmos, é momento de a gente criar esses valores presentes nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso ambiente de negócio, porque esses são os caminhos que mostraram o conforto da segurança da gente prosseguir com as coisas na vida, né? Que são os valores principalmente pautados no gesto do amor, do carinho, e eu sempre incluo a palavra solidariedade, porque eu acredito que nós queremos um mundo bom, não só para nós, mas para todos, e principalmente para o nosso setor, que eu desejo tudo isso, que são os micros e pequenos empreendedores. Eu conversei com o Décio Lima, presidente nacional do SEBRAE. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, né? Foi um prazer. Como vimos, os pequenos negócios são a espinha dorsal da economia brasileira e catarinense, impulsionando o crescimento, gerando empregos e promovendo a diversidade econômica. Reconhecer e apoiar os pequenos negócios é investir no desenvolvimento sustentável do país, construindo um futuro mais robusto e inclusivo para todos. A você que nos acompanhou aqui pela TV Inova, obrigado pela sua companhia. A gente se vê em breve. Um excelente fim de ano e um ótimo 2024. Tchau, tchau.